Olá, está começando agora mais uma edição do Gestão de Pessoas. Hoje falaremos de um assunto extremamente importante, o câncer de mama. Como todos vocês já sabem, outubro é o mês de conscientização desta doença, que é delicada, mas que não é impossível de se vencer. Informação, mudanças de hábitos, diagnóstico precoce e apoio familiar são essenciais para enfrentar esse desafio. A nossa equipe visitou a Clínica AMO, Assistência Multidisciplinar em Oncologia, para poder obter informações e esclarecer dúvidas acerca do diagnóstico e tratamento dessa doença. Acompanhe conosco essa matéria. A psicóloga Daniela Sampaio falou das principais reações e preocupações do paciente oncológico após o diagnóstico e como a família deve apoiá-lo durante o tratamento da doença. Doutora Daniela, quais são as principais preocupações do paciente oncológico, que está com câncer de mama? Acredito que a primeira preocupação é, e agora? O que é que vai acontecer comigo? O que é que essa doença vai fazer comigo? E aos poucos o paciente vai entendendo que essa doença ela não é tão assustadora quanto a gente imaginava. Claro que continua sendo indesejada, mas essa doença ela pode trazer algumas possibilidades de ajustes, de cuidados importantíssimos para o paciente. Se o cabelo vai cair, se vai perder a mama porque vai ter que fazer uma mastectomia, então quais são as perdas que ele vai ter. E aí a gente estimula o paciente a olhar com carinho essas perdas e pensar em adaptações possíveis para fazer, mas também ver quais são os ganhos que esse paciente tem. Quando o paciente recebe o diagnóstico, alguns aspectos psicológicos mais importantes, mais acentuados, são a adaptação a essa nova situação, então pode ter alguma necessidade de ajuste, de adaptação. Depressão é muito comum e ansiedade. Ansiedade entendendo de como é que vai ser meu futuro, sempre pensando em uma situação futura e tendo essa situação como ameaçadora. E aí a gente precisa acolher esse paciente. Eu gosto muito de falar do quanto que essa doença envolve tanto o paciente quanto a família. Não tem como a gente excluir esse núcleo familiar desse momento, desse movimento aí de tratamento. A família, ela pode contribuir perguntando para o paciente, como é que esse paciente deseja ser cuidado? Essa frase é uma frase que recorrente eu trago para os pacientes e para os familiares, porque a gente vai sustentar a autonomia do paciente, então isso novamente é fundamental, e o paciente ele vai conseguir dizer de que a família vai ter uma participação fundamental nos cuidados, mas ele diz como é que ele quer ser cuidado. Existem alguns conceitos que as pessoas trazem até hoje sobre se entregar, a pessoa está se entregando para a doença, enquanto que às vezes é um efeito colateral da medicação, ficar mais cansado. E aí vamos mudar esse pensamento de estar se entregando para estou respeitando o corpo que está precisando se recuperar desse tratamento. Graziela Brandão, nutricionista da Clínica AMO, deu várias dicas de alimentação para os pacientes oncológicos que estão em tratamento e que já passaram por ele. Disse que as mudanças de hábitos adotadas pelos pacientes podem trazer benefícios para a saúde de todos que moram com eles. E ainda deixou um recado importante: descasque mais, desembale menos. Especificamente em relação ao câncer de mama, o que mais se tem de relação do estado nutricional é maior do que a alimentação, principalmente o excesso de gordura corporal. Algumas substâncias produzidas pelo tecido gorduroso, elas estimulam células receptoras de hormônio, então isso dá um risco maior à mulher que tem excesso de gordura corporal do que uma mulher que seja de composição nutricional normal, corporal normal. Em relação aos alimentos, principalmente o consumo excessivo de alimentos industrializados, de alimentos refinados e ricos em gordura, tem uma relação de aumentar o risco da incidência de vários tipos de câncer, entre eles o câncer de mama.
Especificamente, quais alimentos evitar para poder se prevenir do câncer? Principalmente o excesso de açúcar branco, de doces, o excesso de frituras, salgadinhos, alimentos industrializados que quando a gente lê o rótulo parece mais uma bula de remédio do que um rótulo de alimento, e principalmente o consumo excessivo em quantidade mesmo. A pessoa que já teve câncer, ela tem uma alimentação específica se ela está fazendo o tratamento do câncer, a quimioterapia ou a radioterapia. Então essa é uma prescrição nutricional bastante específica, individualizada. Se ela já terminou o tratamento, a recomendação de uma forma geral é comer alimentos mais saudáveis, então frutas e verduras diariamente. E a recomendação nossa atual são 5 porções de fruta diariamente, frutas variadas e legumes e verduras sempre no almoço e no jantar, evitando os alimentos industrializados. Uma orientação muito saudável para quem já teve câncer, para quem quer evitar que o câncer volte e para quem não quer ter câncer, é simplesmente descasque mais e desembale menos. Ou seja, compre mais alimento natural e menos alimento industrializado. As pessoas se envolvem com o cuidado do familiar que está em tratamento e eu costumo brincar, aproveita esse momento, até como uma possibilidade de melhoria da saúde da família toda. Se o paciente que está em tratamento de câncer, ele deve evitar um alimento muito industrializado, vai comer, por exemplo, um pão integral que pode ser feito em casa, aproveita e faz o pão para a família toda, ainda cozinha junto. Em entrevista, a oncologista Maiana Lopes nos explicou as prováveis causas do câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce e passou recomendações para a prevenção e tratamento da doença. Doutora Maiana, o câncer de mama ele tem cura? O câncer de mama tem cura sim, se descoberto inicialmente. Então, por isso a importância da campanha do Outubro Rosa, que é para incentivar as mulheres a fazer o diagnóstico precoce, tendo acompanhamento médico regular, fazendo a mamografia a partir dos 40 anos anualmente, para tentar diagnosticar precocemente e aí aumentar a chance de cura. Só aqui em Salvador a estimativa é de aproximadamente 1000 casos por ano. O homem pode ter câncer de mama, é bem mais raro do que o câncer de mama em mulher. O câncer de mama é o principal câncer em mulheres, tanto em incidência quanto em mortalidade. Em homens é raro, mas pode acontecer sim. Para o homem não existe um rastreamento, por ser tão raro, por ser tão incomum, não existe um rastreamento, que é os exames para tentar diagnosticar precocemente. Mas no homem o autoexame é muito mais simples, a mama do homem é muito mais fácil de ser examinada pelo próprio paciente e pelo médico, porque a mama é menor, então se notar qualquer alteração precisa procurar um mastologista. É raro, mas pode acontecer. O tratamento é muito parecido quando diagnosticado. O que chama a atenção é porque o câncer de mama em homem precisa ser avaliado por um geneticista, porque na maioria das vezes está associado a alguma mutação hereditária, alguma mutação familiar. Então o homem que tem câncer de mama tem que fazer uma investigação com o geneticista, buscando alguma herança hereditária, porque aí a gente investiga o restante da família. Porque pode ser que a família tenha um risco maior de ter câncer de mama. Esse é um dos fatores que nos preocupa. Agora, após diagnosticado, o tratamento é com cirurgia, químio em alguns casos, quando se é indicado, e até a hormonioterapia, porque os tumores masculinos também podem ser induzidos por hormônio. E aí a gente precisa fazer um tratamento para tentar bloquear esse estímulo hormonal. É sempre difícil qualquer gênero, né? Tanto homem quanto mulher, é difícil o diagnóstico de câncer. É um diagnóstico que mexe muito com o paciente, como a doutora Daniela, psicóloga, já disse, é um diagnóstico que sempre precisa de muito apoio psicológico. No homem, por ser inesperado, acredito que o impacto seja maior de fato, por ser uma patologia que não é comum, que não é esperada. Então isso gera uma angústia inicial ao diagnóstico. Mas para isso é importante a equipe multidisciplinar, para ajudar, guiar aquele paciente ao longo do diagnóstico e o tratamento. Então a mulher precisa se autoconhecer, a mulher precisa saber o que acontece com o corpo dela. Deve ser feito sempre, a mulher deve fazer o autoexame a partir do 7º dia pós-menstruação, deve tocar toda a mama e a região da axila, procurando qualquer alteração em relação ao mês anterior. O autoexame pode identificar nódulos, mas o que a gente quer com a campanha do Outubro Rosa é diagnosticar antes que a mulher perceba, antes que isso cause algum sintoma.
E aí por isso que a gente lança a mão da mamografia para aquelas mulheres a partir de 40 anos, que é um exame que algumas mulheres têm medo porque dói, mas não incomoda tanto. E assim, e mesmo que incomode um pouco, vale a pena porque é uma vez por ano só e pode ajudar bastante no diagnóstico precoce. A gente consegue diagnosticar tumores muito pequenos e aí alcançar a cura mais fácil. O exame com um especialista, que é o mastologista, é fundamental. Além da consulta com o ginecologista, a mulher deve ter uma consulta com o mastologista uma vez no ano. E para aquelas pacientes mais jovens, antes dos 40 anos, a ultrassom de mama ajuda bastante também no diagnóstico. O diagnóstico precoce, o conhecimento melhor que hoje nós temos da doença, né? Hoje nós sabemos que o câncer de mama não é um câncer só, são vários tipos diferentes, então o tratamento é específico para cada tipo e para cada paciente, né? Para cada tipo de câncer e para cada paciente. E se nós chegarmos ao diagnóstico precoce, a cirurgia pode ser menor, o tratamento pode ser menor e, consequentemente, a chance de cura maior. Então, o diagnóstico precoce, de fato, é a principal arma contra o câncer. O paciente trans, em alguns casos, que usa muita reposição hormonal para as mudanças de características do corpo, precisam ficar atentos porque a gente sabe que a reposição hormonal pode aumentar a chance de ter câncer de mama, em alguns casos. Então, todo esse procedimento da mudança das características precisa ser acompanhado pelo especialista. O anticoncepcional não aumenta a chance de câncer de mama, mas para pacientes que têm história familiar muito forte, paciente que tem mãe ou irmã com câncer de mama, deve sempre conversar com o médico, com o ginecologista, sobre isso antes de escolher o método contraceptivo. Tem uma explicação para o câncer de mama ser o mais comum tipo de câncer? A mama é um tecido glandular que sofre estímulo hormonal todo mês. Todo mês a mama da mulher sofre um estímulo hormonal e nesse período alguma das células pode sofrer alguma mutação. Nosso sistema imune é extremamente potente, percebe aquela célula com defeito e estimula aquela célula a morrer na maioria das vezes. Mas em alguns casos aquela célula resiste e ela começa a se dividir e aí forma o tumor da mama. Então essas alterações mensais que a mama da mulher sofre ao longo de anos favorece o surgimento de células tumorais. Termina aqui essa edição do Gestão de Pessoas. Espero que tenha gostado da matéria. Para rever essas e outras informações do tribunal, acesse o site www.tre-ba.jus.br ou as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia, até a próxima.